E na retrospectiva 2015, a natureza também pediu socorro. Em toda a região, fatos polêmicos e marcantes chamaram a atenção. Semelhante a 2014, em 2015 a natureza levou um golpe daqueles que deveriam preservá-la. Foi engolida pela selva de pedras existente na região de Ribeirão Preto. Não deu. Sucumbiu pela falta de amor da maioria, não resistiu à desarmonia. E lá do alto, os pássaros puderam assistir no bater das asas a agonia de voos marcados pela tristeza. Matamos mais um pouco justamente aquela que nos mantém vivos. Fomos ingratos. A mãe natureza, ferida, pareceu castigada pelos filhos da ignorância. Filhos que nos mostraram o quanto estamos distantes da conduta reta e da boa moral. Fomos inconsequentes. Ignoramos o amor e optamos pela dor. Escolhemos as armas do egoísmo. O retiro saudoso, valente viajor das águas e ilustre morador de Ribeirão Preto, sentiu as cores da morte levarem os tons da vida. Provavelmente nós vamos ter prejuízos de ordem ambiental, inclusive com mortandade de peixes. E se peixes morreram no retiro saudoso, também tiveram a paz furtada em outros lugares. Em Sertãozinho, eles foram ameaçados, jurados de morte. No rio acostumado a respirar a vida, uma camada de espuma venceu o oxigênio das águas. Outra vez, os animais perderam o fôlego, deixaram de seguir tranquilos pelo curso das águas. Isso aqui tem que ser resolvido de imediato, porque o meio ambiente, a vida passa por aqui. Em 2015, a expansão imobiliária fez a natureza recuar. Empreendimentos dos homens tentaram contra as obras de Deus. Semelhante a Mariana, a lama das ações impensadas deixou um rastro de medo. Fez lançar uma enxurrada de preocupações. No Parque dos Pinos, uma represa foi esvaziada para dar lugar a um empreendimento. Situação semelhante à do Jardim Recreio, onde o solo perdeu várias árvores, as raízes da vida, para receber um prédio com as bases da morte. Já em Franca, a possível derrubada de uma espécie centenária elevou a ira de filhos generosos, preocupados. Na base do grito, o prejuízo ambiental foi evitado e uma das filhas da cidade fora preservada do fim injusto. É um patrimônio histórico porque ela marca de fato esse local e cultural também, né? E se árvores e peixes foram castigados sem razão, o maior tesouro da região continuou a ser explorado e ameaçado. O aquífero Guarani, berço da vida, fora um manancial de preocupação, reserva de questionamentos, origem de medo e de dor. A Lagoa do Saibro, um dos pontos de afloramento, rendeu reportagens, polêmicas e descaso. Somente depois de muita luta é que o local foi desassoreado. Já a saúde do Guarani, que também depende do não avanço das construções da Zona Leste, pode ter piorado. Se nada for feito, a captação de suas águas pode ter fim já em 2035 e o desajuste da criatura pode custar caro, nos fazer ter sede do passado sem poder voltar atrás. A prefeitura consegue derrubar uma liminar, permitindo urbanização naquela área. Mas se o aquífero foi o problema central, o que mais incomodou, questões do esgoto trataram de descentralizar as atenções e enojar os moradores. Em toda a região, vários municípios ainda acumulavam problemas com lixo, água e drenagem. Em Pitangueiras, a implantação de uma estação de tratamento já era para estar praticamente pronta. Já era para estar, mas não está. Estamos aguardando só essa autorização da Artes para iniciar as ordens de serviço, para começar as obras. Além do esgoto, o lixo também sujou a paisagem, redesenhou o que Deus havia desenhado. Nos horizontes das cidades, o depósito irregular de entulho se multiplicou. Foi a ausência de educação dos moradores, aliada à morosidade dos poderes e à falta de políticas eficazes. Eu detetizo a minha casa e eu tenho que detetizar os dois terrenos, porque não adianta eu fazer um trabalho só na minha casa. Em busca da saúde perfeita, muitas pessoas apostaram nos parques da cidade para começarem agora a fazer um novo fim. No entanto, a boa vontade esbarrou na falta de políticas públicas eficazes. Logo, as áreas verdes passaram de solução a problema. Perderam o brilho, perderam as cores. Difícil foi encontrar um parque no município sem queixas dos frequentadores. Abandono, mato alto e manutenção ineficaz literalmente queimaram um filme da prefeitura. Maurílio Biagi, repetidas vezes fora palco de reportagens. Capivaras e carrapatos incomodaram, causaram medo e ganharam a mídia, ficaram famosos. Passar na grama é pegar, porque tem muito carrapato e muita capivara. Em 2015, o plano de saneamento foi outro ponto de destaque.
Muitas cidades da região estão há quase 8 anos adiando a criação do projeto, atrasando oportunidades, retardando melhorias, perdendo o presente e renegando o futuro. Ribeirão Preto que o diga. A Prefeitura pediu novo prazo, alegando que o mesmo se deve ao cumprimento das pendências burocráticas. Restando apenas encaminhar para a Câmara Municipal para que a Câmara vote. Além do Plano Municipal de Saneamento Básico, a parceria público-privada do lixo voltou a ser assunto na cidade. Após a anulação da PPP na Justiça, especialistas falaram em prejuízos, situação que refletiu no descarte irregular de lixo. Até hoje, o município sofre pela não implantação do plano. A Prefeitura fixou uma ideia de que ela queria uma parceria público-privada para a questão dos resíduos, mas não fez a lição de casa. Mas se o homem maltratou a natureza, amarelando a imponência verde, a Mãe Suprema, regente das coisas, fez de suas armas orquestra e ensinou o quão fria pode ser com os filhos sem juízo. A pouca chuva em 2014 incidiu em 2015. Enquanto alguns municípios experimentaram a falta d'água, outros enfrentaram o racionamento, acenderam o sinal de alerta. A escassez de água, ela se agrava com a incompetência dos gestores públicos. E é um fato incontestável. O Rio Pardo conheceu o amargor da seca, cravou a marca dos 48 centímetros, registrando a pior baixa dos últimos 46 anos. Já na região, a agricultura também foi atingida com requintes de crueldade. As lavouras de café, cana-de-açúcar e laranja sentiram os reflexos da estiagem do ano passado, experimentaram a quase morte. Pela própria crise que se desenvolveu, o setor acabou investindo menos em insumo. Então a qualidade dessa cana, um ATR, tem diminuído ao longo do tempo. Em São Simão, os moradores enfrentaram falhas no abastecimento. Sentiram com pesar a falta do bem mais precioso da terra. Já em Pitangueiras, foi preciso elevar o pensamento em prol da santa gota d'água. A situação foi tão grave que o executivo precisou intensificar as campanhas sobre o uso consciente, clamando a todos que evitassem o desperdício. A abundância deu lugar à escassez. Não tem água nem para tomar banho, faz 4 dias que não toma banho. Como que vai fazer? Nem marido vai chegar perto da gente. Mas se o homem maltratou a natureza, a mesma tratou de reforçar toda a nossa inferioridade. Nos mostrou que somos pequenos e que devemos respeitá-la. Abusar de seus recursos e destruir o meio ambiente são 2 passos em falso. Movimentos em direção à autodestruição. As ações do homem podem ter alterado a ordem das coisas. O clima mudou. Em Ribeirão, o vento atingiu velocidades altíssimas, derrubou árvores, destruiu sonhos. Depois de tempos de seca, a chuva veio forte e tempestades foram constantes. O céu feroz causou temor. Tivemos a resposta. E ao se deslocarem de automóveis para que reduzam a velocidade e evitem os locais onde costumeiramente temos casos de alagamentos. Em São Carlos, moradores enfrentaram momentos de pânico, ruas alagadas e comerciantes no prejuízo. São Pedro abriu o chuveiro e foi preciso navegar pelo recomeço. Já em Monte Alto, a erosão que em 2007 engoliu 16 casas continuou na mesma, preocupante. Hoje o município conta com mais de 30 pontos erosivos. Vejo a prefeita com os vereadores, é só promessa. Da vez que desce um, nós vamos ver, aí daqui um mês passa, vem outro, fala que não tem verba. Enquanto os sensíveis pagam a conta da impiedade humana, a Mãe Natureza renasce suprema, provando que pode ser golpeada 1 milhão de vezes e ainda assim ressurgir triunfal e em definitivo. A ignorância dos homens pode até atentar contra a sabedoria de Deus, mas diferentes da natureza, não renascemos em carne no esplendor da aurora. Sem ela morreremos, sentiremos o golpe, experimentaremos sofrimentos voluntários, seremos os culpados pelo fim de nossa raça. Davi Florim, na retrospectiva 2015 para o Jornal da Clube. E a retrospectiva do Jornal da Clube de amanhã vai falar sobre problemas que marcaram o setor na saúde em 2015 e as histórias de superação que sensibilizaram todo o Brasil.